Olá, senhores. É um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui no canal Automotive Oficial. E novamente, eu estou tendo a oportunidade, o privilégio e a honra de estar aqui com a minha amiga Soraya Cordeiro. Soraya, olha só, você já está debutando aqui já pela segunda vez, hein? A primeira, a que está vindo pela segunda vez, mas eu vou te explicar o motivo. Seja bem-vinda, Soraya. Muito obrigada, Geis. Bom dia e bom café para todo mundo, se for de manhã que você estiver vendo esse vídeo, né? Se for à noite, bom cafezinho da noite. É isso aí. Soraya, eu vou dizer aqui por que você foi convidada, tá? E espero que você não se preocupe, porque foi pega de surpresa, né? Que eu vi que eu te liguei, te chamei e você falou, vamos embora, sem saber o que era. Mas eu vou te explicar, né? Recentemente, a Volkswagen lançou uma campanha do retorno da Kombi, tá? Então, você tem lá uma Kombi antiga, dirigida por um grande ícone, né? Uma mulher que fez história aqui no Brasil, né? Elis Regina, dirigindo. E depois você tem uma Kombi eletrificada, nova, geração top, que está chegando, da filha dela, Maria Rita, né? E eu percebi que esse teaserzinho, né, que esse vídeo impactou muita gente, né? Então eu falei, Principalmente a cara, mim. Nossa, eu chorei na segunda vez que eu vi o vídeo. então, acho que não só você, porque eu participei de alguns grupos aqui, inclusive da minha família, eu só vi minhas tias, meus primos, todos sensibilizados pelo vídeo, né? Enfim, da forma como foi. E aí eu pensei, cara, tem a Concept, que é uma empresa que trabalha basicamente, né? Depois você vai aprofundar mais, mas no relacionamento, na qualidade do relacionamento entre empresa e dono de carro, né? Entre oficina, centro automotivo, concessionária e dono de carro, e outros também, né? E eu falei, cara, olha a sacada da Volkswagen. Ela pegou algo que já estava fora de linha, que é uma Kombi, que ela saiu de produção porque ela não tinha airbag, porque ela não tinha ABS, e a lei brasileira exigia que todos os carros tinham que ter airbag e ABS. Ela traz a roupagem eletrificada e solta uma dessa que parece que abalou todo mundo. Dá para tirar algumas lições com essa estratégia da Volkswagen para as oficinas mecânicas? É isso que eu queria chegar nesse aspecto com você. Geis, o seguinte, acho que a Volkswagen foi muito assertiva e eu vou trazer aqui vários pontos, já que você me pegou de surpresa, que no meu entendimento, hoje as oficinas podem se beneficiar, então a gente não está aqui para falar e apontar o que está sendo feito de errado, mas sim mostrar que a oficina pode realmente mostrar quem ela é, assim como a Volkswagen foi muito assertiva. Ontem eu olhei de novo o vídeo, só tinha até o momento que eu vi 22 horas, e ela tinha 600 mil visualizações em 22 horas. Eu já tinha visto o vídeo pela quarta vez. Que é lindo. E ali, o que a Volkswagen fez? Ela contou toda uma história. Nós, brasileiros, principalmente, né, gostamos muito de novela, mas Soraya, onde você está indo, né? Carro, oficina, novela. Calma que a gente vai fazer uma linha de raciocínio. A gente sempre gostou muito de novela, de filme, de série, então isso sempre aconteceu muito. A gente gosta de histórias. E o que eu vejo que às vezes falta na oficina, e eu sei que é por falta de tempo, eu sei que ele não consegue mostrar tudo que ele gostaria para o consumidor, é falar quem é essa oficina. Toda oficina ela tem uma história e é muito bacana. E isso muitas vezes deixa de ser contado. E essa pode ser a grande sacada e de grande conectividade com esse consumidor que passa por lá. Existe uma linha muito estreita entre a emoção e a razão.
Quando esse cliente pinga na loja para poder fazer algum serviço, o dono, ele quer vender, porque ele vive disso. Então, a gente entende por passar por várias oficinas. Hoje, você sabe que a gente atende todo o território brasileiro. Então, a gente está dentro de oficina o tempo todo. Ele quer vender, ele precisa vender. E a gente entende isso. Então, a pergunta é, como é que eu conto essa história, então? Como é que eu conto a história da minha empresa? De várias formas. Então, de formas, às vezes, que pelo cadastro a gente pode contar a história desse cliente em passagem dessa oficina. Quando eu faço um cadastro do Jason lá na minha oficina XPTO, eu sei quanto tempo ele é cliente. E ao invés, o que eu estou sugerindo, ao invés de simplesmente falar assim, Jason, qual é a placa do seu carro? É olhar só o cadastro do Jason com um mínimo de carinho e falar assim, cara, ele é 20 anos meu cliente. Jason, você sabia que você veio aqui há 20 anos? Olha como fazer essa ficha, esse cadastro começa a ter relação. Você está contando uma história de comunhão, de união. Deixa eu aproveitar, então, isso que você está falando. É o seguinte, todos conhecem a montadora, sabe que ela é uma das principais marcas de carro do Brasil e do mundo, sabe que a origem dela é alemã, né? Sabe que ela lança carros, né, num volume muito grande, carros bons, né? Enfim, como é que uma empresa que já tem toda essa bagagem, ela procura se conectar com o cliente de uma maneira emocional? E a oficina não tem esse relacionamento. Porque a oficina, ela está lá, Soraya, para resolver problema, uma dor que aconteceu muitas vezes no momento que não era para ter acontecido, e o cara vai ter que pagar o preço de um serviço ou de uma peça para o carro continuar entregando a mesma coisa que ele deveria. Né? Olha que loucura, né? Então, tudo o que chega para a oficina é adverso, né, nessa relação. Então, esse paralelo entre o encantamento que a Vox trouxe para o cliente e o encantamento que nós podemos oferecer para uma oficina mecânica numa situação adversa, existe uma brecha ou uma oportunidade para isso? Não só existe, como ele não é explorado. E eu quero te dizer, quem começar a explorar isso primeiro vai se permanecer no mercado. Não são os melhores. Infelizmente, eu ouso em dizer que não são os melhores que ficarão no mercado. É quem souber se posicionar como marca, com posicionamento de marca, e aí saber fazer melhor vai virar consequência do fluxo que ele vai fazer e desenvolver. E isso você entende que o cliente ele enxerga, tá? Eu vou dizer aqui, eu vejo oficinas chamando faça revisão de férias, né? No verão, não se esqueça de verificar tais itens, tem lá checklist, tem uma série de coisas que eles vão fazendo ali, né? Mas eu não sei o quanto isso pode e quanto isso afeta positivamente, como que o cliente enxerga isso, se isso apenas é só uma isca, é o caminho, ou se essa efetivamente é a ação, entendeu? O que tem que ficar muito claro, e aí eu acho que uma fala do nosso primeiro vídeo, que você falou uma coisa que para mim marcou muito, o que existia na oficina mecânica era esse grande jargão, eu conserto o teu carro. Você fala com o dono, na concessionária você não faz isso. E aí, como você disse no outro vídeo, isso se perdeu. Então, hoje o reparador ele tem a grande emoção que é de falar com esse cliente. Eu sei que ele está aqui, eu entendo, mas a equipe dele, todas as ferramentas digitais devem ter um aparato, porque esse cliente ele consome isso de verdade. Vou te dar um exemplo que você está me falando da revisão de férias. Não adianta ele botar na mídia social, faça a sua revisão de férias, faça isso, faça aquilo, se isso de fato não acontece, não está alinhado com a equipe. O nome disso é discurso. Então, o que a Volks fez? Ela criou todo um discurso de conectividade. Por exemplo, a minha filha de 9 anos nunca pensou o que era uma Kombi. Ela nem sabia, ela está conhecendo agora, através de uma nova roupagem de Volkswagen. E aí a gente mostrar para ela aquele vídeo, ela falou, que legal aquilo.
os caras rodando, eu falo, filha, eu brinquei daquilo, aquilo é bombril, a gente bota fogo na ponta e roda assim para coisa. O quê? Ou seja, você vê que através da história da Volkswagen, você conta também a sua história. Eu chego a me arrepiar, porque o vídeo é lindo e ele fala de tudo que a gente passa com o carro. A emoção, o namoro, o casamento, todas as emoções de trabalhar, de estar cansado, de dormir, de trocar a criança dentro do carro. E aí eles têm várias alusões para a gente que é da época, né? O cara com uma camiseta com o rosto do Belchior, a Elis Regina dirigindo com a filha, usando a inteligência artificial a favor dela, então é mídia social na veia com inteligência artificial, e usando a maior conectividade que elas poderiam, que é unir mãe e filha, na voz, no canto, que foi hoje como elas se uniram, porque quando a Elis Regina morreu, a Maria Rita tinha só 4 anos, então ela nem cantava. Então eles conseguiram unir mãe e filha no mesmo vídeo como se fosse de verdade. Então, assim, a gente está falando sobre emoção, e é a pergunta que você está me fazendo, como é que a gente mostra emoção? A gente tem como fazer isso, porque o cliente ele chega lá com uma dor. Então, eu não posso romantizar o atendimento da oficina, porque isso não existe. Isso não existe, fato. Não existe. Chega a me babar aqui, ó. E não vai acontecer. Mas ele precisa entender que essa interatividade com o cliente, ela tem que ser real. Até porque essa oficina cuida do maior bem desse proprietário, que é a segurança dele e da família dele. Então, a gente não está falando de venda. A gente está falando de respeito, de serviço, de segurança. E segurança exige, obrigatoriamente, que você precise contar para ele o que você está fazendo no veículo dele. Então, eu percebo o seguinte, nessa questão de encantamento. Eu percebo o seguinte, o cara tem um ótimo equipamento, o cara tem uma boa equipe, o cara tem uma ótima estrutura, o cliente se sente confortável, vê a recepção limpa, bonita, os banheiros todos limpos também, né? Então, o cliente tem aquela sensação de segurança e o cliente, ele olha para os carros que estão sendo atendidos para saber se é no mesmo nível do dele. Então, o cliente, quando ele chega na oficina, isso quando ele chega, tá? Porque muitas vezes vai até de guincho, né? Daí ele não tem essa percepção, né? Mas tudo bem. E aí é uma outra coisa que eu quero tocar nesse assunto com você. Então, o cliente levou o carro lá, ontem eu estava numa oficina, né? E eu vi uma cliente chegando lá. E eu estava lá conversando com o dono, batendo papo com ele, e eu vi que ele não atendeu, ele deixou a equipe dele atender, né? E esse cliente foi lá, e ele já começou a olhar detalhes, começou a olhar, porque é uma oficina nova, vai ser inclusive reinaugurada, e aí a pessoa foi atendida, tal, tudo mais, então eu percebi que ela começou a observar quem eram os carros, ela começou a observar alguns pontos que ela talvez não tivesse observado anteriormente. E a pergunta que ela fez é, nossa, vocês mudaram aqui faz quanto tempo, né? Aí a moça do atendimento falou o seguinte, nós estamos aqui há 6 meses. Nossa, mas essa oficina ficou muito bacana. Então, ou seja, meu primeiro impacto, que é o visual, que é aquilo que está no campo de visão, para poder enxergar e ver, e a dona do carro se conectar, nossa, está me transmitindo segurança, está me transmitindo bem-estar. Você está dizendo que isso, então, pode ser transformado em algo de conectividade para que aquilo que for ser vendido ou ser apresentado como um orçamento ou como serviço facilite a venda desse tipo de negócio, Soraya? É isso que está me dizendo. Não só pode, como deve. E às vezes com coisas muito simples. Então vamos falar assim Vamos falar aqui, dicas que resolvem muitas coisas, que eu acho que é importante também, né? A gente está falando sobre isso, mas como é que você pode aplicar aí na tua oficina? Às vezes contar a história da tua oficina através dos quadros de gestão à vista,
colocando fotos antigas quando começou, quando, né? Eu me lembro que eu estava... Você até conhece, vou até contar, vou falar o nome dele aqui, o Chico Amortecedores, lá de Lajeado. Eu estava lá visitando o Éder, e aí ele me apresentou o pai dele, contou toda a história do pai dele enquanto a gente estava lá. E aí eu falei para ele, onde que isso está retratado aqui na oficina? Ele, não tem. Eu falei, cara, bota aqui. E aí eu me lembro que logo depois, tipo, um mês depois, ele mandou fazer um quadro gigante, e aí me mandou foto. Falei, cara, é isso! É aqui que o teu cliente se conecta para saber a história, quem você é. Então, existem, Jason, formas de que a gente possa atrair e contar nossa história, e através da nossa história também a gente contar os serviços que a gente faz, porque esse cliente, ele, quando chega na oficina, ele tem dor. É dor no bolso, ele não quer estar com o carro parado, ele não quer estar gastando. Ele só quer desfilar com o carrão, mas ele não quer gastar. Isso é fato. Então, quando a gente fala sobre o posicionamento da Volkswagen, a gente está falando sobre o posicionamento, vou te dar outra realidade que a oficina deve fazer. Quando esse consumidor chega até essa loja, às vezes o Google dele tá uma porcaria. O do vizinho está melhor ranqueado, está melhor posicionado, tem todos os serviços, tem o horário de atendimento. Então, ter essa preparação para você também ser visto diferente faz a diferença. Eu quero fazer uma outra pergunta, então. E o seu inverso também, tá? Tem muita oficina que é bem vista, tem muita oficina que está bem posicionada. Só que é o seguinte, ela está bem vista, você coloca lá, tá lá, você vê lá patrocinado, né? Você vê que os caras talvez gastem uma grana para posicionar ela, tal, tudo mais. Porém, na avaliação dela lá, você percebe que só tem 2, 3 estrelinhas, 5, 6 falando bem, 2 falando mal, entendeu? E aí você começa a perceber que tem esse confronto. E aí, quando você enxerga isso, você fala assim, cara, vou ou não vou? E aí? Pô, mas esse cara deu um depoimento no mês retrasado. Pô, mas esse deu um depoimento positivo na semana passada. Você imagina o cliente olhando como é que ele se posiciona e como é que isso muda? E aí quero fazer uma outra pergunta. Quando o cara se posiciona bem, está bem avaliado, mas a entrega, ele faz o básico. Né? Ele vai lá e entrega, beleza, seu carro está pronto, aqui, pagou, o cliente dividiu no cartão, o carro está perfeitinho e tal, e ele para por aí. Quais são os perigos desses dois contrapontos aí, Soraya? O primeiro, quando o cliente o consumidor final olha para essa loja, esse cuidado com todas as plataformas que a gente tem hoje à nossa disposição. Você vê, a gente não paga nada para estar no Google, a gente não paga nada para estar no Facebook, a gente não paga nada para estar no Instagram. A não ser que a gente queira patrocinar, que é ótimo. Quem sou eu para falar que não? Façam. Mas o mais importante é que aquilo que o cliente vê tem que ter conexão com o que de fato acontece na loja. Então, erros gritantes que a gente vê para você não fazer aí na tua oficina. Por exemplo, você precisa responder todas as avaliações de Google. Soraya, eu não tenho tempo. Eu sei que você não tem tempo, mas precisa. Eu não preciso te dizer aqui o que você não tem tempo, porque eu sei, eu vivo dentro da oficina o tempo todo. Dentro, Jason, da própria Concept, a gente falava isso para o cliente e ele falava assim, eu não tenho tempo de responder. A gente se irritou tanto que a gente criou um produto que hoje a gente cuida do Google do cliente. Todas as avaliações positivas e negativas a gente responde, ok? Tem um processo interno, a gente coloca todos os serviços, todos os produtos, faz tudo lá. Porque a gente sabe que o mercado não tem braço para isso. Então, hoje, a Concept é um braço de cada oficina para cuidar de tudo que ela precisa. Mas para quê? Para que ela possa ter potência total aonde? No que a gente está conversando. Na atratividade, na conexão, na conversa com esse cliente. Porque se ele também não escuta no check-in qual o problema do carro desse dono, ele não vai resolver o que o dono quer. Ele vai resolver outras coisas, mas de repente lá no check-in ele não vai colocar o que o cliente falou, que a buzina não está funcionando. Então, ele, por um acaso, vai trocar o óleo, mas existe algum item no carro dele que irrita ele. Isso tem que estar relatado no check-in. Então, não adianta fazer o que você quer no carro do cliente. Você tem que fazer o que você precisa, o que ele aprova, mas o que ele tem dor.
Então, isso é a primeira coisa. A gente acaba subestimando o consumidor, entendendo que o Google deixa largado assim mesmo. Meu amigo, não é bem assim. E o cliente é esperto, porque a gente olha, a gente em algum momento também é cliente. Então, respondendo a primeira pergunta que você me fez, porque esse consumidor ele bebe dessa água. Dentro do Google, ficar acoplado o site do cliente. É importante ter site? Muito. Isso tem se é que a gente pode chamar assim, um peso positivo dentro da plataforma do Google, ligada ao SEO, ligada a várias outras coisas, né? Mesmo que você não faça tráfego, mas o teu Google ganha uma potência absurda quando você tem um site acoplado direito, da forma correta dentro do Google. Então, isso é vitrine, entenda? Eu passo na frente de uma loja, eu estou olhando a vitrine. Eu escolho entrar lá, só que é serviço. Então, você não consegue mostrar se é roupa, se é calça. É serviço, então você precisa mostrar que é fidedigno. Então, não subestime o cliente. Faça o que precisa ser feito. Não sei como fazer, chama a gente que a gente possa te orientar. E a outra pergunta que você me fez, qual foi, Jason? A outra pergunta é, o cliente, o dono da oficina fez a lição de casa digitalmente, tá? Tá lá com as 5 estrelinhas acesas lá no Google, ele está posicionado bem digitalmente, né? Todo mundo que busca a oficina mecânica na região, ele aparece lá, está ranqueado, tal, tudo mais. Porém, ele faz o básico. Ele vai lá, recebe o carro, executa o serviço e entrega para o cliente. Tá. E aí eu tenho uma preocupação nisso. Quando o cara ele faz isso, ele usa a seguinte expressão para mim, tá? Ele faz o seguinte, eu faço aquilo bem feito que o cliente me pede. Entendeu? Eu não estou aqui para deixar o cliente feliz ou não comigo, eu estou aqui para executar serviço. Né? Então, eu quero ser o melhor executador de serviço. E ele faz isso. Então, a minha preocupação é, qual o perigo disso? Tá? Porque, assim, esse cliente que ele atende não vai durar a vida toda. Em algum momento ele vai parar de deixar de ter carro, em algum momento ele vai parar de ter alguma coisa, né? E aí tem a segunda geração que já não é igual ao modelo de tratamento que ele faz com os tios, com os pais e com tudo mais. Ou até mesmo os novos clientes que não estão. Eu cansei de ouvir questões assim, seguinte, aquela empresa ela é sujinha, é desarrumada, mas o cara conhece muito. Eu já cansei de ver isso, né? E você olha para o cara não tem mídia, não tem nada, tal, que foi o caso que você falou anteriormente. Mas esse caso não, o cara está posicionado, está legal, porém ele não entrega essa questão do relacionamento. Isso é certo ou é errado? Essa questão de entregar com qualidade aquilo que ele se propôs a fazer é suficiente ou não é suficiente? A pergunta é, tá bom para ele? Se é isso que ele pode entregar e se isso é o melhor que ele pode fazer, tá tudo certo. A pergunta é, ele quer parar ali ou ele quer ir além? Porque é muito fácil a gente olhar, assim, para onde que ele quer ir? Se ele está confortavelmente, é isso que ele quer, só entregar o trabalho dele e fazer o que ele gosta, que é a manutenção, a prevenção, enfim, cuidar de carro, tá tudo certo, eu não quero me conectar com o cliente. Mas pode ser que ele esteja também não projetando o futuro, pode também estar deixando a deriva a oficina dele. O que a Volkswagen fez, porque esse é o gancho que a gente começou a falar, você vê, a Volkswagen está começando a puxar o gancho que ele pegou quem era da época da Elise, juntou com a nova geração, que é da filha dela, para fazer venda para nós, que hoje temos quase a mesma idade da Maria Rita. Então, o que eles fizeram é gancho, trampolim. Né? Dentro do marketing, a gente usa alguns ganchos para passar para uma nova fase. Então, eles estão na comemoração de 70 anos fazendo um trampolim. A pergunta é, se essa oficina não tem para onde ir, ela não precisa fazer trampolim. Então, você pode continuar fazendo aí o que você quer e está tudo certo. Agora,
Se você quer continuar tendo uma oficina, tendo o teu nome correto, isso é muito bom. Fazer a conectividade, continuar fazendo... não é nenhuma persuasão, é conexão mesmo com o cliente. E agora eu vou te falar uma coisa, Jason. No meu entendimento, por mais que ele não queira ainda, no futuro... eu quero me aposentar, eu não vou... Meu filho não vai viver de oficina, como eu peguei do meu pai, que ele fala isso. Tudo bem. Mas se você já tiver uma grande conectividade, uma carteira de clientes boa, bem trabalhada e posicionamento de marca, se você também tiver que vender sua loja, você vende melhor. Então, amigo, faz. Olha o que aconteceu com um cliente meu há pouco tempo. Ele falou assim, Soraya, vem aqui que eu quero conversar contigo, mas tem que ser essa semana. Tá bom, caí lá de madura. O que houve? Ele com o olho desse tamanho. Veio um investidor aqui na minha loja, quer comprar minha loja. Eu, o cara quer me dar 800 mil. Aí eu, o que você ofereceu para ele? 1.200.000 na mesa. Do cash. Aí o cara, não, você tá querendo muito? Aí ele veio e falou assim, olha o que eu falei pro cara. Meu amigo, você realmente pode comprar qualquer ponto. Eu não tô querendo vender. Você tá vindo atrás de mim porque alguma coisa atraiu na minha loja para você. Olha o meu posicionamento de marca, olha quantos anos eu tenho uma empresa de marketing que realmente cuida do meu cliente, não é só a fachada que você está vendo limpinho, posicionado, lugar, não é nada disso. Olha a minha carteira de clientes, olha o meu cadastro de 10 mil clientes efetivos. Você pode chamar e os clientes vão cair aqui. Se você acha que por 800 mil você consegue comprar isso, cara, tá tudo bem, vai para outro lugar. Mas esse é o meu preço. Isso se chama posicionamento. O que eu fiquei muito feliz com ele, eu falei assim, cara, a gente ia perder um cliente brincando com ele assim, né? Mas eu ia perder feliz, porque eu não tô perdendo para o mercado, eu tô perdendo para alguém que tá olhando o posicionamento dele, que a gente ajudou a construir esses anos todos, como um posicionamento correto. Então, ele venderia bem. Então, o posicionamento não serve só para o momento que você está vivendo, mas para o teu futuro de remuneração futura também, porque você vende melhor. Isso é fato. Então, eu tenho uma pergunta. Para mim, sempre vai estar tudo bem, depende só para onde você quer ir, né, Jason? Eu tenho uma pergunta. A impressão que eu tenho, tá, é assim, ó. Nós temos uma fatia no mercado que se preocupa com posicionamento, que se preocupa com tecnologia, que se preocupa em estar atualizado, que se preocupa em estar cada vez mais interagindo, né, com o cliente, enfim. Ele olha a empresa como empresa, tá? O dono da oficina. E há uma situação que parece que alguns donos de oficinas não olham a oficina como empresa. Ele se coloca, não, eu sou mecânico, né? E aí, cara, você vê TikTok, algumas coisas que aparecem, os shortzinhos do YouTube, do cara fazendo uma paródia dele mesmo, né? Tipo assim, e até um pouco depreciando aquilo, né? Então, você vê carro chegando e o cara tá todo sujo, todo moledento, né? Numa oficina que tá tudo pendurado, tal, tudo mais, né? Essa imagem ainda, ela percorre ainda, né? Os bastidores ou quem não enxerga a oficina como empresa. E eu estou aqui, né, levantando uma bandeira de que a oficina ela é uma empresa e ela tem uma responsabilidade muito importante no mercado. A questão a imagem, né, parece que ainda é vendida de maneira pejorativa. Você tem esse sentimento também? Total. E eu vejo, às vezes, que a gente faz esse efeito como um efeito manada. Não me julgue mal. A gente vem dessa sequência de que tudo que a gente viu passa a ser real. E tudo que todo mundo vende é real, mas não é mais daquele jeito.
E, às vezes, para você querer se incluir num grupo, você precisa agir como eles agem. Então, você acaba falando também que é oficina engraxada. Eu vejo que a gente, como eu te falei lá no início, a gente vai ter uma divisão muito grande entre o posicionamento de mercado do segmento automotivo. Isso ainda está para acontecer e vai acontecer em breve. Onde a gente vai ter essa oficina que é mais engraxada ainda, que perpetua esse movimento raiz e está tudo certo. Só que a gente também tem essa outra de empreendedores executivos que olham isso como um hub, como um negócio, e que ela não quer ser o engraxado. Isso ainda não está se batendo, mas isso já vai se bater. E aí você que está do outro lado nos assistindo, você vai precisar entender. Será que você também já saiu desse posicionamento de engraxado e já não virou o dono da tua empresa com a chave na mão, mas você ainda se posiciona desse jeito? Então, eu acho que existe ainda essa... Que lado que eu tô? Mas pode ser que a gente tenha empresários se posicionando do jeito certo. Aliás, empresários se posicionando do jeito errado. E o engraxado se posicionando como dono. E para ele não é confortável, porque ele nunca assumiu aquele papel. Isso é muito normal, porque a gente assumir novos posicionamentos para nós mesmos é um desafio. E assim na vida, né? Quando a gente vira mãe, quando a gente vira pai, quando a gente começa a entender e olhar para baixo e falar, cara, minha oficina está desse tamanho, hoje eu nutro 5, 6, 10 pessoas dentro da minha oficina, elas se rentabilizam. Então a gente está falando de famílias juntas e tudo é gerado pelaquela empresa que você construiu, para aquelas pessoas que fazem parte daquilo. Você precisa tomar posse disso e bater no peito e falar, cara, a gente construiu junto, não foi você sozinho. Foi você com a tua esposa atrás do caixa, tua filha dormindo no bercinho do lado enquanto você estava começando a atender, tua esposa grávida, aquele dia que você quebrou o dedo, que você esmagou o dedo. É uma construção de histórias, entende? E o que eu vejo que são posicionamentos. Já que a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de posicionamento de marca, mas a gente agora acabou entrando nesse assunto meio que despretensioso, mas falando de posicionamento pessoal, como empresário, como pessoa, que é tão importante e tem que estar ligado a essa marca. Isso aí. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Eu vejo várias marcas que começaram com grandes histórias, né? E você vê o cara ralando no final ali. Parece que no final dá tudo certo, né? Não, mas o cara ralou. E tem muitos que ficaram no meio do caminho, né? Então, isso tem que ser exposto. Então, fica aqui o aprendizado, né? Das oportunidades, do relacionamento e daquilo que a gente pode mudar em nossos negócios, né? Eu também acredito que a oficina, ela precisa se tornar um hub de negócios, né? Ela pode ser oficina, ela pode ser um centro de informação, ela pode ser uma captação de novas pessoas para se colocar no mercado de trabalho. Então, são oportunidades que a gente não pode deixar passar. E obrigado, porque você está aqui para sempre estar cutucando, né? De maneira a gente precisa terminar, né? Isso agora. Eu posso falar mais uma coisa antes da gente terminar? Claro, a gente já terminou 2 vezes, né? Já terminou 2 vezes. Eu fui essa semana numa funilaria e pintura que a gente atende já há bastante tempo. E o consumidor chegou lá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá por causa da luz que está aqui batendo no meu rosto. O cliente chegou lá brabo. E aí eu fiquei só olhando o atendimento. Eu estava lá para fazer outras coisas, fiquei só olhando o atendimento. O cara virado no giraia. Tá bom para você assim? Virado no giraia. Tá. E aí ele saiu, deixou o carro, né? Falou com o seguro, foi embora. Aí a menina do atendimento virou para mim e falou assim: brabinho ele, né? Todo dia é isso. Ela estava aqui, né? E eu super entendo você que trabalha lá e o cliente às vezes é desconfortável. Eu virei para ela e falei assim: principalmente na funilaria e pintura, você vai ter uma característica que é única. O cara nunca vai chegar feliz aqui, meu amor. Ele vai ficar, no mínimo, sem carro de 20 a 40 dias. No mínimo. Não vai ter peça. O seguro não vai aprovar. Então, o cara sempre vai pingar aqui para você
é enlouquecido. E ela ficou me olhando. Eu preciso que você entenda que essa é a sua realidade. Então, você se prepara para isso, fica mais energizada, vai mais de boa, vê como é que você Assim como o cara vai chegar no dentista com dor de dente, assim como o cara vai chegar no hospital passando mal, ou Muito seja, obrigada. né? Vomitando todo o hospital. Então, o cara chega lá brabo, entende? E alguém vai ter que limpar tudo aquilo, né? Vamos falar assim. Eu falei assim, olha que trabalho bacana que você tem. De você tirar um pouco dessa dor, desse cliente que passa por aqui, com a tua alegria, com a tua calma, mostrando que ele está bem cuidado, que o carro dele vai ser bem cuidado. Aí ela virou para mim e falou assim, não tinha me dado conta que eu podia fazer tudo isso. Eu falei, mas pode. E de repente você vai ter, inclusive, mais prazer no que você faz. Pode ser que você esteja fazendo isso só por dinheiro. Aproveita o dia que você passa aqui para se conectar com pessoas boas, para, né, fazer uma aproximação. E aí depois ela me mandou uma mensagem, meu dia ficou melhor, muito obrigada. Vamos salvar um de cada vez. Mas você entende que é uma questão mental, de consciência que a gente precisa ter? Quem a gente quer se relacionar e com quem a gente precisa se relacionar. É isso. A vida é conexão, né, Geis? A gente não veio para cá a passeio, eu acredito nisso. É isso aí. Soraya, Obrigada, obrigado. Geis. Um grande abraço aí, pessoal da Concept, toda a turma aí, para a Dani também, né? E espero que a gente possa trazer mais cases aí, né? Com o que está acontecendo no mercado e traduzir isso para o dia a dia da oficina, tá bom? É um Bacana. prazer, como eu falei, uma honra muito grande. E sempre que eu tiver uns insights aqui, eu vou estar provocando vocês aí, viu? Tá tudo certo. Um beijo, então, até a próxima. Até.